Vamos agora dar continuidade ao nosso curso de Psicoteologia, abordando a teoria da personalidade, segunda parte, inventário de avaliação tipológica. Uma vez que nós já estudamos os diferentes perfis tipológicos segundo Jung, Briggs e Myers, agora nós precisamos utilizar um recurso para determinar quais são os diferentes perfis. Existem várias maneiras de se fazer isso. O que está sendo apresentado aqui é um modelo de inventário de avaliação. Não é o único modelo, mas é um modelo de uso livre, onde qualquer pessoa, mesmo que não seja um psicólogo devidamente com homologação dos seus inventários junto ao Conselho Federal de Psicologia, poderá utilizar esse inventário agora. Estaremos agora fazendo um inventário de avaliação tipológica, mas é muito importante todo avaliador sempre ter em mente que, ao avaliar alguém, esse alguém é uma pessoa que merece toda a consideração. Por isso, Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando nós falamos em avaliação tipológica, nós agora estaremos abordando esse inventário, então tem algumas regras para o inventário. A regra número 1. Nas 4 primeiras tabelas a seguir, atribua valores de 0 a 6 para todas as proposições, anotando o valor nas colunas centrais, colunas C1, correspondentes a cada proposição. Bom, antes de falar sobre essas colunas, vamos ver em si os valores. Vai atribuir valor 0, quando a proposição não se aplica de maneira alguma a você ou à pessoa avaliada. Valor 1, apenas algumas vezes se aplica. 2, aplica-se, mas não com muita frequência. 3, aplica-se razoavelmente. 4, aplica-se bastante, mas nem sempre. 5, aplica-se a maior parte das vezes. 6, aplica-se totalmente. Para fazer o inventário, a pessoa deve observar alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, não peça informação a pessoas conhecidas como elas consideram você em cada proposição. As respostas devem ser estritamente pessoais, estritamente subjetivas. É o que você considera a respeito de você mesmo. Não é para indicar o que você foi no passado, ou o que quer ou gostaria de ser no futuro. Atribua valores ao que você é no presente momento. Entenda a coisa da seguinte maneira: se você está vivendo uma fase da sua vida bastante estável, tanto no bom como no mau sentido, mas é uma fase estável, então entenda que você deverá fazer a avaliação dessas 4 primeiras tabelas em função da fase que você está vivendo. Agora, se isso for uma fase extremamente prolongada na sua vida, então, ao invés de considerar a fase como um todo, considere as 2 últimas semanas como você está vivendo. Outra coisa, não existem valores certos ou errados. Portanto, não é para fazer juízo de valores em cada proposição. Seja o mais fiel possível em sua autoavaliação. Então, se tiver alguma coisa que você ache negativo ou ache positivo, não é para você querer valorizar o que é positivo ou desvalorizar o que é negativo ou o contrário. Entenda, o que você deve colocar é o que realmente é a realidade na sua vida. Seja rápido ao atribuir valores a cada proposição e procure indicar o primeiro valor que vier em sua mente, sem refletir muito. Quando uma pessoa é orientada a fazer as 4 primeiras tabelas, é dito para a pessoa que há um tempo mínimo para essas 4 tabelas e um tempo máximo para as 4. Só que a pessoa não é orientada qual é o tempo mínimo, qual é o tempo máximo. Por quê?
Em primeiro lugar, ela tem que saber que tem uma limitação de tempo, então ela tem que ser objetivo. E essa indicação de tempo, na realidade, é para levar a pessoa a não querer protelar, ela tem que ser diretiva naquilo que vai fazer. Agora, entender que normalmente a esmagadora maioria das pessoas faz as 4 primeiras tabelas num tempo mínimo de 9 minutos e num tempo máximo de aproximadamente uns 14 minutos. Agora entenda que isso é extremamente subjetivo, varia muito de pessoa para pessoa. As pessoas que fazem num tempo muito curto, próximo de 9 minutos ou abaixo de 9 minutos, normalmente são pessoas que têm um perfil de personalidade bastante ansiosa. Por outro lado, as pessoas que fazem num tempo próximo de 12 minutos ou superior a 12 minutos, normalmente têm um perfil de personalidade bastante depressivo. Então, essa indicação de tempo é algo extremamente importante a ser considerado. Só que a pessoa, quando vai fazer isso, não é orientada a respeito desse tempo. A pessoa só é orientada com relação a isso depois que o exercício em si, que o preenchimento das tabelas já está feito. Outra coisa, não se preocupe em fazer cálculos de cada tabela. Isso ficará por conta do avaliador. Agora, se você for o avaliador, é óbvio que você deverá fazer os cálculos das tabelas. Mas lembre-se que somente depois das 4 primeiras tabelas estarem preenchidas. Não é para fazer cálculo após cada uma das tabelas. Faça os cálculos das 4 tabelas após as 4 já estarem devidamente preenchidas. Observe agora a tabela 1. Bom, tanto a tabela 1, 2, 3, 4 tem exatamente a mesma estrutura. Então, a explicação que vai ser dada agora para a tabela 1 vale também para a tabela 2, 3 e 4. Bom, o que a pessoa tem que observar é o seguinte. Quando ela vai fazer esse exercício pela primeira vez, normalmente nós fazemos questão de não chamar a atenção para o título da tabela. Então, observe, tabela 1. Como você interage com o mundo que o rodeia, como direciona a sua atenção. E depois tem a preferência E extrovertido e I introvertido. Nós simplesmente passamos batido para não atrair a atenção da pessoa para esses títulos. Observe depois que tem 10 linhas de proposições, uma proposição à esquerda e um correspondente à direita. E observe que depois embaixo nós temos total 1, total 2 e depois na última linha, total C2 dividido por 6 igual E e I igual total C2 dividido por 6. O que nós queremos chamar a atenção é que a pessoa agora deverá ler as proposições linha a linha e somente depois que ler as duas proposições, tanto o que está à esquerda como o que está à direita, aí ela vai atribuir um valor de C1 à esquerda para a proposição à esquerda e um valor de C1 à direita para a proposição à direita. Então, por exemplo, gosta de interagir com outras pessoas, gosta de ficar sozinho. Leu as duas proposições? Agora, em C1 à esquerda, atribua uma nota de 0 a 6 para a proposição gosta de interagir com outras pessoas. E depois, em C1 à direita, atribua um valor de 0 a 6, gosta de ficar sozinho. Depois que fez isso, aí passa para a segunda linha. É uma pessoa pública, é uma pessoa reservada. Gosta de ser o centro das atenções, evita chamar a atenção sobre si. E assim por diante. Então, a pessoa deverá atribuir valores nas duas colunas C1 que estão no centro. Então, na coluna C1 da esquerda para as proposições da esquerda. E na coluna C1 à direita para as proposições da direita. Não se preocupe de maneira nenhuma no momento em fazer soma, fazer cálculo. O que a pessoa tem que fazer é o preenchimento das duas colunas C1.
Uma vez feito isso na tabela 1, a pessoa deverá agora passar para a tabela 2. Uma vez que a pessoa tenha feito a tabela 1, passando agora para a tabela 2, observe que a estrutura da tabela 2 é idêntica da tabela 1, o modo como deverá ser feito também é igual ao modo como foi feita a tabela 1, e assim como na tabela 1, nessa tabela 2 nós também não lemos o título para não chamar atenção para o título da tabela 2, como você assimila as informações que recebe. E nem tampouco destacamos o aspecto S, sensorial, nem o aspecto N, de intuitivo. Observe que para intuitivo é usada a abreviatura N e não a abreviatura I, porque aí seria confundido com introvertido. Bom, uma vez feito isso, a pessoa deverá sempre ler cada uma das linhas das proposições, então foca nos 5 sentidos, foca no 6º sentido. E deverá atribuir valores nas colunas C1 à esquerda para a proposição à esquerda e C1 à direita para a proposição à direita. Feita a tabela 2, passe agora para a tabela 3. Na tabela 3, o princípio é o mesmo, a estrutura da tabela é exatamente a mesma, e assim como nas duas tabelas anteriores, nós não chamamos atenção para o título da tabela. Como você toma decisões e como chega a conclusões. E também não chamamos atenção para a preferência T de thinking, que seria pensamento, e F de feeling, que seria sentimento. Feito isso, passamos agora para a tabela 4. Do mesmo modo, não chamamos atenção para o título da tabela 4. Prefere viver tomando decisões ou aceitando as opções que são oferecidas. E não destacamos as preferências J de julgador e P de perceptivo. Feito tudo isso, agora, lembrar que nas 4 primeiras tabelas, nós atribuímos valores apenas às colunas C1. Feito isso, nós deveremos agora refazer o exercício.